E aí, moçada, tudo jóia? Vamos começar a nossa disciplina? Hoje a nossa aula 1 vai falar sobre os fundamentos de microbiologia. Mas o que seria mesmo microbiologia? A microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos. Como assim? Você já imaginou que em volta da gente existe um universo acontecendo? Muitos organismos se desenvolvendo e todos eles interagindo ao mesmo tempo? Então, a gente tinha que ter uma ciência que estudasse esses micro-organismos, como que eles funcionam, como é a estrutura deles, como eles se reproduzem, como eles se alimentam, e a partir disso, entender como que eles se desenvolvem. Bom, então micro-organismo é definido como uma célula ou grupamento de células que se reproduzem e interagem com o meio ou com os outros organismos. E isso pode acontecer ao mesmo tempo. São encontrados em todos os ambientes do planeta, pessoal, e eles desempenham um importante papel no equilíbrio ecológico. Quem seriam eles? Bactérias, fungos e vírus. E todos eles eu só posso ver com o auxílio dos microscópios. O que foi um grande avanço. A partir do surgimento dos microscópios, eu consegui observar que existem outros elementos além dos grandes organismos que eu conseguia ver com os olhos. Bom, mas a gente não está falando só de microbiologia, a gente está falando de microbiologia ambiental. E a microbiologia ambiental, ela estuda os efeitos dos micro-organismos no ambiente, que seria o quê? Os micro-organismos na indústria, na biotecnologia, no descarte de poluentes, a microbiologia que existe na água. Você já pensou? Você já foi numa praia e viu que ela estava interditada para banho? Será que isso tem relação com micro-organismos? Tem a microbiologia do solo, que são os micro-organismos que estão lá trabalhando a favor da dinâmica do solo. A microbiologia do ar, e aí aquela gente começa a lembrar das infecções respiratórias e o quanto a gente fica incomodada aí com as mudanças climáticas, não é isso? A segurança ocupacional nos estabelecimentos de saúde, e aí a gente está falando do trânsito de bactérias nos hospitais. Bom, imagine só esse universo todo. Esse é o universo da microbiologia ambiental, onde o gestor ambiental trabalha. Então, eu vou mostrar para vocês a linha do tempo e os marcos da microbiologia. Em 1665, é observada as primeiras células. Em 1673, são feitas as primeiras observações dos micro-organismos vivos. Bom, e aí surge o desenvolvimento da primeira vacina. O Pasteur surge com a teoria da geração espontânea, e aí ela é refutada pela academia. Em seguida surge o processo de pasteurização, que é um processo muito importante para controle de populações de micro-organismos. Em seguida, em 1876, surge o grande Robert Koch, com a teoria do germe e doença, e aí a gente tem que falar do postulado de Koch. O postulado do Robert Koch era simples. Ele isolava um micro-organismo e colocava num outro ambiente, e se ele reproduzisse os mesmos sintomas, aquele era o micro-organismo responsável por aquela doença. Bom, e aí, mais adiante, ele avança mais um pouco nos estudos dos micro-organismos, falando sobre o crescimento das bactérias em meios sólidos, nos meios de cultura. Em 1884, surge a coloração de grão, que nós vamos conversar aí nas próximas aulas, que é proposta pelo Christian Gram. É uma forma de diferenciar o micro-organismo para ele ser melhor visualizado no microscópio. Bom, em 1887, o Petri surge com a famosa placa de Petri, velha conhecida da gente, e vocês vão ver muito aí ao longo das nossas aulas. Em 1928, Alexander Fleming descobre a penicilina num acidente. Ele sai de férias e esquece um material em cima da bancada e percebe que cresce um fungo em cima que estava inibindo o crescimento das bactérias. E aí surge um grande avanço para a gente no que diz a saúde, porque surge a penicilina, que é muito usada até os dias de hoje. Bom, em 1944, a gente tem esse trio aí falando sobre o DNA e o material genético, como é que isso funciona, né? E aí é um avanço ainda maior, porque a gente está falando de como que o material genético se combina para gerar novos organismos. Em 1953,
é descoberta a estrutura do DNA, aquela fita dupla que a gente já conhece. Em 1962, a gente tem a descoberta dos anticorpos e como eles funcionam. Em 1981, começam a se discutir sobre as origens das células eucarióticas, que são as células que têm uma membrana especial que envolve um material genético dentro da célula. E em 1983, o Mullis começa a falar da cadeia de polimerase, o PCR, que é um dos estudos de a gente avaliar, fazer estudos moleculares. Mas aí, já que a gente está no micro-universo, a gente vai começar falando das bactérias, que são uns serizinhos que costumam incomodar muito a vida da gente, tá certo? Bom, qual é a importância das bactérias? Bom, as bactérias elas estão presentes no meio ambiente e elas fazem parte de um processo muito importante, que é o processo de decomposição. A partir do processo de decomposição da matéria orgânica, em parceria com os fungos, as bactérias estão redisponibilizando os nutrientes que fazem parte do ciclo vital aí das plantas e dos outros organismos. Tudo bem? Vamos lá. Além disso, as bactérias são famosas por estarem presentes aí na fabricação de bebidas, quem não gosta de uma cervejinha, nas coalhadas e iogurtes, e além disso são bioindicadoras de qualidade ambiental. Olhando aí para a figura, você consegue ver a estrutura da bactéria. Bom, a bactéria está ali, linda, maravilhosa, com o flagelo, que é o órgão de movimentação, tem os filis ou as fímbrias que são usados para fazer a adesão da bactéria no meio onde ela está se locomovendo, os ribossomos, a membrana citoplasmática, a parede celular, que vão proteger todo o interior, e ali dentro tem o nucleóide imerso dentro do citoplasma, que é nada mais nada menos do que um material genético que vai se dividir aí nos processos e gerar novas bactérias. Bom, mas não basta falar só de bactérias, a gente tem que mencionar aí também os fungos. Os principais representantes são os cogumelos, as orelhas de pau, as leveduras e os bolores. Quem nunca viu um bolor, né, gente? Quantas vezes a gente chega lá na cozinha e esqueceu aquele saco de pão lá em cima lá do armário e percebeu que no dia seguinte ele estava mofado? Bom, ali já é a manifestação do crescimento dos fungos. Qual a importância dos fungos? Bom, para nós do meio ambiente é o quê? A decomposição da matéria orgânica, promover a ciclagem de nutrientes e também é utilizado na fabricação de alimentos e remédios. Beleza? Vamos lá. Bom, e aí é legal eu falar um pouquinho da estrutura do fungo, falar que a unidade fundamental do fungo é a hifa, tá certo? É a estrutura que vai se agrupando e vai formando o micélio, que é aquilo que a gente enxerga. E ele pode ser apresentado de duas formas, que é o micélio vegetativo, que tem funções de assimilar, fixar e crescer o fungo. E o micélio de frutificação, que ele é específico para a reprodução dos fungos, como mostra aí. Como você pode olhar aí no detalhezinho da figura, vamos lá, aqui ó. As hifas são as menores unidades, tá certo? O conjunto de hifas é o micélio. E aí, já que a gente está falando dos seres microscópicos, a gente tem que mencionar o vírus. Apesar dele não ser um ser celular, ou seja, ele não é formado de células, ele é formado por um grupamento de proteínas e ácidos nucleicos. E para que ele consiga realizar suas funções, replicação, colonização, e aí a gente vai discutir esses fatores mais adiante, ele precisa o quê? Infectar uma célula viva. E o mais engraçado é que o vírus ele coloca a célula a serviço dele, porque ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só consegue ter as suas atividades metabólicas ativas se estiver dentro de uma célula que vai trabalhar para ele. Tudo bem? Bom, esses organismos que a gente mencionou agora há pouco, eles são muito importantes em todos os processos ambientais. Note que, mesmo que nós estejamos falando aí da agricultura, quando a gente faz os processos de adubação, a gente precisa da atuação desses micro-organismos aí para mineralizar a matéria orgânica e disponibilizar os nutrientes, ou mesmo nas dinâmicas dos ecossistemas, onde a gente não poderia imaginar o cenário de um monte de matéria orgânica que não fosse decomposta, concorda?
Seria muito feio imaginar essa cena. Além disso, a gente tem que compreender que a morfologia desses micro-organismos implicam também nas estratégias que nós vamos utilizar para fazer o controle de população. Isso é muitíssimo importante para a gente nos próximos capítulos da nossa disciplina. Bom, eu consigo me despedir de vocês aqui. Até o momento, nós batemos a nossa meta de falar e introduzir a microbiologia para vocês. Estou à disposição nos fóruns de dúvidas. Não se esqueça, leia o seu material, tire suas dúvidas. Esse é só o começo da nossa caminhada e vamos lá. Determinação. Um grande abraço e até a próxima.